Então eu comecei a entender que não é questão de levantar a mão, de ir lá na frente ou de falar para as pessoas que você aceitou Jesus, é a questão de você se render para Jesus. Você ama Jesus, ama a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Independente do que você tem de família, do que você conquistou, Jesus está acima de tudo isso. A palavra que Deus trouxe no meu coração é através da minha conversão. Oi? Por favor. É através da minha conversão para Jesus e é algo que hoje ele falou muito forte. Porque eu nasci dentro da igreja e por muito tempo eu fui confuso dentro de mim por causa que eram muitos ensinamentos e muitas coisas que eu ouvia e eu nunca, na verdade, tinha procurado na palavra que é a verdade, onde que a gente realmente encontra, que é fruto de um relacionamento, de ler a Bíblia, de orar e conversar com Jesus pessoalmente, como um amigo, como um irmão, não buscar ali num templo. Então, muitas vezes eu fui à frente da igreja quando eles perguntavam se alguém queria aceitar Jesus. E por muitas vezes eu fui lá na frente, levantei minha mão e eu achava que isso ia mudar minha vida totalmente quando, através de uma decisão assim, de ouvir uma palavra e levantar a mão, e eu via que a minha vida não mudava. E depois de muito tempo eu comecei a entender. E uma das passagens que Jesus falou comigo está em Mateus 3, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8. Que é quando João estava batizando e chegaram os fariseus, que eram pessoas que pregavam as obras de Cristo, pregavam a lei, mas na verdade eles não a praticavam. Era algo totalmente externo, eles não viviam aquilo. Então João fala assim, falando no versículo 7 e 8. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Então eu comecei a entender que não é questão de levantar a mão ou de simplesmente falar da boca para fora que você vai servir Jesus. É questão de se render. Esse arrependimento que fala aqui é um arrependimento sincero, de você querer mudar a sua vida e consertar. A partir do momento que você toma essa decisão de mudar a sua vida, Jesus vai começando a te mostrar os seus erros, os seus pecados, e aí você vai começando a consertar aquilo através de uma decisão sua. Então, a partir do momento que você começa a consertar essas coisas e decidindo parar de pecar e se render às mãos de Jesus, sua vida começa, você vê Jesus começando a transformar a sua vida. E o que pegou aí? E depois disso, eu comecei a entender que é algo que é você e Jesus. Você não tem que mostrar para ninguém e você não tem que ouvir nenhuma teoria humana. É um relacionamento seu com Jesus. Então você começa a caminhar com Jesus e eu nesses primeiros dias, eu estava
me rendi totalmente ao amor de Jesus, estava apaixonado e aquele primeiro amor. E acontece que eu caí, né? Eu pequei de novo. E pra mim foi como se eu tivesse voltado da estaca zero. Pra mim foi como se eu falasse, nossa, eu tô querendo caminhar com Jesus, mas o que acontece que eu voltei a fazer as coisas erradas, caí de novo. E aquele pecado me trouxe angústia no meu coração. E eu não me senti digno de servir a Jesus por causa do meu erro. E daí foi que eu aprendi que o que está escrito em Efésios 2:8, que fala assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, quando você aceita Jesus e se rende ao amor dele, é uma questão que você é um progresso na sua vida. Muitas vezes você vai cair, mas isso não vai tirar a sua salvação, sua vida eterna, porque você foi salvo pela sua fé em Jesus. É pela graça. Foi Deus que te salvou. Na sua obra nunca vai te salvar e a gente nunca vai ser digno. Então, Deus, através do amor dele por nós, ele enviou Jesus que nos salvou. E eu queria ler também Tito 3, de 4 a 6. Tito, versículo 3, de 4 a 6. Que fala assim: Mas quanto da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, Efésios 2 habla da mesma coisa também. Efésios 2:4, mira aqui, diz assim: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, amém. nos dio vida juntamente con Cristo. Amém. Por graça. Por graça. Aleluia. Tem uma coisa que você falou, quando você dá aquele primeiro passo, né, de aceitação, mesmo quando você cai, como você mencionou quando caiu, incomoda. Mas não, você fazia a mesma coisa, mas não incomodava. Exatamente. Você sabe que você... Rapaz, eu fazia isso até um dia desse, mas dessa vez tá muito incomodado. Antes era normal, né? Era normal e hoje incomoda. É o poder é a graça e o poder do Espírito Santo no convencimento do pecado. Isso é maravilhoso. É verdade. Muito bem lembrado, André. Porque aí porque a partir desse momento ele já abriu seus olhos. Então você antes fazia, mas digamos que você era cego espiritualmente. Você não enxergava que você estava fazendo coisa errada. Constrange o coração. Constrange o coração. Não é você em relação a ninguém, é você em relação a você e Deus. Você e Deus. Exatamente. Tá sabendo. Exatamente. Então, e por isso, e ser uma caminhada que exige perseverança e a gente está caindo, mesmo assim a gente não perde a salvação. É muito importante a relação de comunhão entre os irmãos da fé, né? E vou ler agora em Gálatas 6, que na verdade era esse versículo que eu queria ter falado na terça-feira, e foi o que falou muito comigo, porque a gente estava conversando, eu e o Tim estava conversando durante o dia, e a nossa conversa era sobre o cansaço nosso por causa das coisas do dia a dia, de às vezes você tem que lidar com tantas pessoas diferentes e que pensam diferentes e que
às vezes você fala a mesma coisa e você tem que praticar o bem mesmo, muitas das vezes você não vai receber em troca, ou você não vai receber nem compreensão talvez da pessoa, mas é uma obra de perseverança. Então no versículo 6 de Gálatas capítulo 6, perdão, versículo 1. Não, Gálatas 6, 1. Não. Começa assim: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Perdão, eu que tô lendo errado. Não, é Gálatas 6, Gálatas 6. Vamos organizar, Bruno. Tá bom. Comprei agora o iPad, tá. Você comprou agora? Amém. Tá, vou começar do versículo 1 agora. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Até o versículo 2. Então, eu entendo aqui que até o versículo 2, quando ele fala que levem os fardos pesados um dos outros e suportar, porque muitas das vezes a gente vai cair e seu irmão alguma hora ele vai cair nessa caminhada, vai acabar pecando, vai acabar fraquejando, e essa é a importância de você fazer o bem a seu irmão. E aqui fala para você, deverão restaurá-lo com mansidão. Então você não deve chegar tirando pedra na pessoa ou julgando pelo que ela fez de errado, mas pelo contrário, você conseguir ajudar ela com amor e com entendimento. Você não chegar já na agressividade, né? E continuando aqui no versículo 3, do 3 ao 5, agora eu vou ler. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e não poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Então, no início eu fiquei um pouco confuso porque eu falei, como assim que no primeiro fala para levar o fardo do outro e aqui no 5 fala para cada um levar o próprio fardo? Mas é uma diferença aqui de contexto, que no primeiro ele está falando de levar a carga do outro, como se você se colocar no lugar da pessoa, para você poder compreender o que ela está passando. E no versículo 5, quando ele fala aqui para cada um levar a própria carga, ele está falando que você não se deve comparar com os outros, que é cada um com sua própria carga. Quando Jesus for julgar, ele vai julgar segundo o coração de cada um individualmente. Então, e eu vou continuar aqui, que eu vou ler o versículo todo, o verso todo, do versículo... Agora eu parei no 5, do 6 em diante. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Aqui Paulo está falando da regra da semeadura, né? Que independente do Deus, você nunca vai perder sua salvação, mas você vai colher através das obras que você plantar. Igual você falou aqui, que a gente se incomoda quando a gente faz alguma coisa errada, mas a gente sempre procura voltar e corrigi-la. Então, tudo que a gente plantar, a gente vai colher
por causa que Deus é um Deus justo. E aqui fala, quem semeia para a sua própria carne, colherá destruição. E agora o que me tocou muito, porque foi o que a gente estava falando durante a tarde, de que às vezes a nossa vida aqui a gente cansa de fazer o bem aos outros, e ele fala aqui no versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, foi uma coisa que me, foi muito o Espírito Santo falando comigo, porque foi o que a gente conversou. Às vezes a gente chega em casa exausto por causa que a nossa vontade às vezes é se irar com alguém, ou por causa da situação do dia a dia, e por você lidar com pessoas, né? E o ser humano é complicado, nosso coração é muito enganoso. Então, eu acho muito interessante a linguagem que ele usa aqui, que ele fala não desanimar, porque fazer o bem cansa. Fazer o mal é algo super tranquilo, você faz o mal sempre e não cansa. Agora, fazer o bem, mesmo quando você não recebe nada em troca do ser humano, isso cansa, entendeu? Então, eu acho muito interessante essa... Você desanima das pessoas, né? Parece que você te dá um desânimo. Você fala, mas será que esse cara não vai enxergar, não vai escutar? É. Aí tem hora que você fala, igual eu com o Jonathan, levantar ele assim, vou jogar esse neguinho fora, porque isso não serve pra nada, vou jogar fora, ele não me atende, ele não quer nada comigo, ele não quer nada com Deus. É. Então há um desânimo no meio do caminho, você se desanima. Exato. Mas aí na última hora o Senhor tem uma palavra e fala, não desanima. Não desanima de fazer o bem. Essa e nossos olhos estão apontados para o alto, né? Para as coisas espirituais. Então a gente sabe que Jesus vai recompensar e ele sabe das nossas intenções. A gente não deve esperar, né? Nós não fazemos porque nós queremos receber. O senhor falou isso a semana passada. É verdade. Não vou fazer uma obra esperando receber de volta. Porque se eu fizer, eu já recebi a paga. Uhum. Então é não receber de volta. Amém. E para finalizar o capítulo, a partir do verso 11 agora, que volta o que eu falei no início da salvação pela graça. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se glorie no corpo de vocês. Quanto a mim, eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E eu acho muito interessante, porque eu vou ler rapidinho aqui, porque Deus não está interessado na circuncisão de ninguém, Ele está interessado em pessoas gloriadas em Cristo. Sempre que a gente está olhando para as nossas obras ou olhar se a gente é merecedor pelo que a gente faz ou não, é um tropeço para a gente, por causa que a gente já foi alcançado em Jesus Cristo. E a gente deve, igual ele fala, a gente só se orgulha na cruz de Cristo, porque a gente foi salvo pela graça. E aqui ele estava falando dos religiosos da época, porque eles estavam se preocupando com a circuncisão da pessoa. Na carne. Exatamente. Com o exterior. Exato, queriam cumprir o ritual da lei. E Paulo, mesmo apesar de ter tantas marcas, né, na carne, não só da circuncisão, mas de tudo que ele sofreu pregando o evangelho,
e por tudo que ele passou, de fome, de ser preso, de ser espancado e tudo mais, ele fala assim: quanto a mais que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então ele fala no versículo 15 aqui para fechar: de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Então, o fechamento e o que Jesus falou muito comigo é porque nesses todos os meus anos de igreja que eu pensava que eu tinha aceitado Jesus, tudo na verdade foi uma coisa exterior que eu nunca tinha entendido, Jesus nunca tinha aberto meus olhos mesmo. Então eu comecei a entender que não é questão de levantar a mão, de ir lá na frente ou de falar para as pessoas que você aceitou Jesus, é a questão de você se render para Jesus. Você ama Jesus, ama a Deus acima de todas as coisas na sua vida. Independente do que você tem, de família, do que você conquistou, Jesus está acima de tudo isso. E que, mesmo que às vezes você caia, ou tenha alguma fraqueza, algum pecado que você cometa, a sua fé está em Jesus Cristo. Está na obra que Ele fez na cruz, e não nas suas obras. Então, é isso que eu falo. Queria fazer uma oração para finalizar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Te agradecemos pela obra de Jesus na cruz, Pai, porque através de Jesus Cristo nós alcançamos a salvação, Pai. Não por meio de obras, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Senhor, nosso coração é enganoso e sempre puxando para o mal, mas através da fé que temos em Jesus Cristo, Pai, nós conseguimos enxergar, Pai, ter acesso à salvação. Muito obrigado, Deus, porque pelo sangue derramado ali na cruz, Pai, nós conseguimos ter acesso ao Senhor. E nós temos um Salvador, Senhor, um sacerdote que nos entende, porque Ele esteve na terra e Ele foi tentado assim como nós, Pai. Ó Deus, toca nos corações das pessoas. Ó Senhor, convence pelo Espírito, porque a sua volta, Jesus, não está longe e o Senhor está muito próximo de voltar, mais do que a gente pensa. O mundo está cada vez mais frio, o tempo está cada vez passando mais depressa. E, Senhor, que nós venhamos lembrar e voltar nossos olhos para o Senhor, que independente do que está acontecendo ao nosso redor, Senhor, que nós não venhamos andar como as coisas do mundo, Senhor, mas ter os olhos focados no Senhor, Pai. Nos dê força, Pai, para continuar praticando o bem e nos dê entendimento, Pai, e crescimento espiritual, Pai, provendo a gente, Senhor, fé e nos dando sabedoria, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar esse fim de semana de cada um, o dia de cada um. E, Senhor, que o Senhor venha continuar nos guardando. Te agradecemos já porque o Senhor tem nos guardado, porque podemos respirar, podemos andar, porque temos o que comer, porque temos onde dormir, porque até aqui o Senhor nos guardou, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tantos livramentos que às vezes a gente nem imagina. Nós agradecemos, Pai. Muito obrigado por pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor e entregamos tudo em Tuas mãos, Deus. Tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo para quem tá. Um beijo pro pessoal da live. Um abraço e a paz de Cristo no coração de cada um.